Sábado Santo. A utilidade da descida de Cristo aos infernos. São Tomás nos ensina que podemos tirar 4 ensinamentos da descida aos infernos de Cristo. O primeiro, uma firme esperança em Deus, pois quando quer que o homem esteja em aflição, deve sempre esperar o auxílio divino e nele confiar. Nada há de mais sério do que cair no inferno. Se, portanto, Cristo libertou os que estavam no inferno, cada um, se é de fato amigo de Deus, deve muito confiar para que ele o liberte de qualquer angústia. Lê-se: esta, isto é, a sabedoria, não abandonou o justo que foi vencido. Desceu com ele na fossa e na prisão não o abandonou. Sabedoria 10, 13 e 14. Quando Deus auxilia aos seus servos de um modo todo especial, aquele que o serve, que serve a Deus, deve estar sempre muito seguro. Lê-se: o que teme ao Senhor por nada trepidará e nada temerá, porque Ele é a sua esperança. Eclesiástico 39, 16. O segundo motivo, porque devemos despertar em nós o temor e de nos afastar a presunção. Pois, apesar de Cristo ter suportado a paixão pelos pecadores e ter descido aos infernos, não libertou a todos, mas somente aqueles que estavam sem pecado mortal, como acima foi dito. Aqueles que morreram em pecado mortal deixou-os abandonados. Por isso, ninguém que desça de lá com pecado mortal espere perdão. Mas ficarão no inferno o tempo em que os santos patriarcas estiveram no paraíso, isto é, para toda a eternidade. Lê-se em São Mateus: irão os malditos para o suplício eterno, e os justos, porém, para o paraíso. Terceiro motivo, devemos viver atentos, porque se Cristo desceu aos infernos para nossa salvação, também nós devemos com solicitude lá descer em espírito, meditando sobre as penas neles existentes, imitando Santo Ezequiel, que dizia: irão os malditos para o suplício eterno, os justos, porém, para o paraíso. Desse modo, aquele que em vida vai lá pela meditação não descerá facilmente para o inferno na morte, porque essa meditação afasta-o do pecado. Com meditarmos também no inferno, na existência desta realidade, faz-nos também, gera em nós um movimento de afastamento de tudo aquilo que lá nos leve. Ao vermos como os homens deste mundo evitam as más ações por temor das penas temporais, ou seja, eu evito de roubar para não correr o risco de ser preso, por exemplo, como não deveriam eles muito mais se resguardarem do pecado por causa das penas do inferno, que são muito mais longas, mais cruéis e mais numerosas? Eis porque lê-se na Escritura: lembra-te dos teus últimos dias e não pecarás para sempre. Eclesiástico 7,40. Então, se a gente evita o pecado, se a gente evita cometer uma ação para não receber uma punição humana que é temporal, que é limitada, imagina o quanto isso, meditarmos no inferno, pensarmos que se assim morrermos em estado de pecado mortal, nós seremos condenados eternamente, não só por alguns anos, que seria uma pena aqui pelos homens aplicadas. O quarto ensinamento tirado da descida de Cristo aos infernos é de nos ter ele oferecido um exemplo de amor. Cristo desceu aos infernos para libertar os seus. Devemos também nós lá descer pela meditação para auxiliar os nossos. Eles, porém, por si mesmos nada podem conseguir. Nós é que devemos ir em socorro dos que estão no purgatório. Se alguém não quisesse socorrer um ente querido que estivesse na prisão, como isso nos pareceria cruel? No entanto, seria muito mais cruel
aquele que não viesse em socorro de um amigo que está no purgatório, pois não há comparação entre as penas deste mundo e aquelas. Lê-se a este respeito: tende piedade de mim, tende piedade de mim, pelo menos vós, ó meus amigos, porque a mão de Deus me socorre. João 19:21. É santo e salutar o pensamento de orar pelos defuntos, para que sejam livres dos pecados. Marcos 19:46. São auxiliados os que estão no purgatório principalmente 3 atos, conforme disse Santo Agostinho: pelas missas, pelas orações e pelas esmolas. Gregório acrescenta um 4º, que é o jejum. Não deve causar admiração que assim seja, porque também neste mundo o amigo pode satisfazer pelo amigo. A mesma coisa acontece com os que estão no purgatório. Um abençoado Sábado Santo.